Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja e permaneça em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos e acolhidos aqui no nosso canal para mais um encontro e meditação da Palavra de Deus. Chegamos então a esta terça-feira, dia 21 de novembro de 2017, e hoje a igreja nos convida a fazermos memória da apresentação de Nossa Senhora. E vamos tomar então o evangelho proposto para essa memória, o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50, que vai nos narrar assim. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, somos então aí convidados pela liturgia e em comunhão com toda a igreja a fazermos memória da apresentação de Maria Santíssima no templo. E é interessante porque a apresentação de Maria ao templo não tem qualquer fundamento bíblico. São então ali os evangelhos apócrifos que falam desse fato ocorrido, onde então Santana e São Joaquim apresentam Maria no templo. Mas é claramente, então, ali improvável que uma moça tenha sido confiada ao clero de Jerusalém, num templo inacessível à mulher. E assim, então, nós lemos no proto-evangelho de São Tiago. Quando a menina completou 3 anos, Joaquim disse, chamai as meninas dos hebreus que não tenham qualquer mancha e tome cada uma delas uma lâmpada que não se apague. A menina não deverá voltar atrás e seu coração não permanecerá fora do templo do Senhor. E elas obedeceram àquela ordem e foram juntas ao templo do Senhor. E o sacerdote então acolheu a menina, tomou-a nos braços e abençoou, dizendo, o Senhor glorificou o teu nome em todas as gerações. Em ti nos últimos dias revelará a redenção que concede aos filhos de Israel. E mandou sentar a menina no 3º degrau do altar. E o Senhor encheu de graça, e ela dançou, e tornou-se querida por toda a casa de Israel. Então seus pais deixaram a criança no templo, cheios de admiração, louvando a Deus. E a menina não procurou voltar atrás, e permaneceu no templo do Senhor. Então aqui um pouquinho dessa passagem do proto-evangelho de São Tiago, tido aí como um dos evangelhos apócrifos, que nos fala justamente dessa memória que nós rezamos hoje com toda a igreja. Mas tudo isso para quê? Para nos mostrar que Deus, desde o princípio, preparou Maria para que ela pudesse então ali depois assumir a missão de ser a mãe do Salvador. Então Maria, como infelizmente muitos irmãos dizem, não é uma qualquer. Foi preparada por Deus. E foi ofertada por seus pais a Deus, porque se nós tomarmos então aí a história de Santana e São Joaquim, eles então eram tidos como estéreis, porque já de idade avançada também não conseguiram ter filhos. Mas Deus visitou também Santana e São Joaquim. E ali então lhes concedeu a graça de poder gerar Maria. Então, meus queridos amados irmãos, é fruto dessa promessa de Deus que nós temos então na primeira leitura de hoje, extraído no livro do profeta Zacarias, onde então nós temos aí o autor que vai nos dizer, rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Então Deus, desde o Antigo Testamento, ele vem então ali se revelando que iria habitar no meio do povo. E é claro que Zacarias aqui se refere a uma das suas visões, onde então ali ele contempla Deus que vem habitar no meio do povo, ou seja, através do templo. Porque para o povo de Jerusalém,
o templo era lugar de encontro com Deus. E ali novamente o profeta consegue então trazer esperança para aqueles que estão ali no exílio na Babilônia, que em breve, futuramente, eles poderão novamente ali ver Deus habitando no meio deles. E essa profecia se cumpre, é claro, claramente para nós, plenamente, melhor dizendo, em Jesus Cristo. Quando então Maria recebe a saudação do anjo Gabriel, lhe incumbindo de uma missão. Ali com um sim generoso de Maria, Deus novamente, ele vem habitar no meio de nós. Então a profecia se cumpre. Deus caminhando novamente no meio do seu povo, assim como no livro do Gênesis, nossos primeiros pais ali então deixaram-se seduzir, deixaram que o orgulho, a autossuficiência, a soberba pudesse então ali romper essa comunhão com Deus. Mas Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. E assim então, Deus, ele assume a nossa condição humana no ventre de Maria e vem estabelecer entre nós a sua morada. E assim, meus queridos amados irmãos, nós faremos então com o salmista de hoje, rezar que o Senhor se lembrou de mostrar sua bondade, de mostrar sua misericórdia. Deus, que até então era inacessível, ou seja, estava escondido, agora está no meio de nós e tem um rosto da pequena criança nascida na gruta em Belém. O rosto de um Deus que se faz então pequeno, frágil, ali naquela pequena criança, mas que se dá a conhecer, que se revela no meio de nós. Esse Deus de bondade, de amor e de misericórdia que Jesus nos revelou com a sua vinda. Então, como salmista, nós também somos chamados a fazer a experiência da bondade de Deus que se revela também na nossa vida. Mesmo diante dos impasses, das dificuldades, das tribulações, Deus se manifesta no meio de nós. É preciso confiar, deixar que Ele conduza a nossa vida, mude a nossa sorte e transforme a nossa história. E o Evangelho que nós acabamos então de ouvir, nós temos então uma pessoa que enquanto Jesus falava às multidões, nós temos ali então a mãe, Maria, e aqueles tidos como irmãos de Jesus, seus parentes, seus primos, estão ali do lado de fora procurando falar com Jesus. E alguém então vai anunciar a ele, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E Jesus então traz aqui também um novo ensinamento. Olhando para os seus discípulos, ele vai questionar, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? E ali ele estendendo a mão para os discípulos, ele vai dizer, esses são então meus irmãos, minhas irmãs, e esses também são minha mãe. Ou seja, todos aqueles que acolhem a palavra de Deus, que colocam em prática, que vivem essa palavra, fazem também parte da família de Deus. Jesus de maneira alguma está menosprezando a sua mãe e muito menos a sua família. Pelo contrário, ele está abrindo, estendendo esse leque também para todos aqueles que vivem a palavra de Deus. Então, meus queridos amados irmãos, essa liturgia de hoje nos convida a abrir o nosso coração, para que também nós possamos acolher essa palavra e colocar ela em prática, para que possamos também formar essa família a qual Deus chama a cada um de nós. Assim como Maria, ela que é a mulher por excelência, que acolheu a palavra a tal ponto que essa palavra gerou vida. E assim também nós somos chamados a fazer o mesmo, acolhendo essa palavra e deixar que ela gere vida na nossa vida, através do nosso testemunho. Portanto, queridos amados irmãos, que essa memória que hoje nós celebramos, da festa de apresentação de Maria ao templo, que nós também possamos ofertar ao Senhor a nossa vida, os nossos sonhos, para que estejam de acordo com os sonhos e projetos de Deus, para que, como Maria, que nós possamos também dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, nos ajude e nos acompanhe nessa nossa missão, para que nós possamos também doar a nossa vida, ofertar a nossa vida em favor do reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido e amado irmão, muito obrigado pela sua participação, sua presença amiga e fraterna nesse nosso canal, através de cada vídeo.
E você que já se inscreveu também, meu muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, não perca a oportunidade. É rapidinho, clique aqui em inscrever-se. Venha também fazer parte dessa família. Você que não ativou o sininho, clique no sininho também para você ficar aí por dentro dos vídeos que eu vou postando aí a cada dia. E vamos então compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo, para que o Evangelho da Vida alcance os corações de tantos irmãos que se encontram aí presos à escravidão do pecado e da morte. Que por intercessão então de Maria Santíssima, abençoe a cada um de vós, seu ministério, a sua vocação, o seu chamado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo e espero por você.